Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Eu me chamo César Lima, o titular desse canal. Eu quero te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Nesse boletim de informação referentes ao INSS, vamos trazer duas informações de suma importância. Uma delas é sobre o BPC. Olha, meus amigos, o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, destacou o entendimento do STJ sobre a exclusão dos benefícios de valor mínimo recebido por idosos com mais de 65 anos de idade no cálculo da renda familiar, o BPC-LOAS. Esse é um negócio, gente, uma grande controvérsia, né? A Justiça nunca leva em consideração a renda de um salário mínimo para a concessão do BPC. Inclusive, existe uma portaria no INSS, uma instrução normativa, que permite isso, mas eu não sei por que cargas d'água isso não vem sendo cumprido. Tem muita gente que, de repente, tem um aposentado previdenciário na casa, recebendo às vezes uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria do trabalhador rural, e daí tem um deficiente ou outro idoso, ele não consegue receber o maldito BPC porque o entrave, o INSS pega e nega o benefício, mesmo tendo essa portaria. E aí muitas pessoas acabam tendo que ir para a justiça, para ter o seu direito respeitado. Por isso que é importante, gente, os filhos acompanhar os seus pais que são idosos, porque muitas vezes, se tiver um filho, que entende um pouquinho mais, muitos idosos não acabam passando por situações constrangedoras, como muitos têm passado por aí, de repente vai lá no INSS com, digamos assim, ciente, que vai receber o benefício, mas chega lá, tem o seu benefício negado. Olha, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, garantiu a concessão do benefício assistencial para um idoso de 65 anos portador de deficiência. O segurado recebia o BPC desde 2007. No entanto, o INSS cessou o benefício em 2021. Gente, 2021! Sobre a justificativa de que a renda familiar ultrapassou o limite permitido de 1/4 do salário mínimo. De acordo com o INSS, a esposa do segurado recebia uma pensão por morte no valor do salário mínimo. Gente, só por causa disso, esse senhor, ele já recebia o BPC há bastante tempo, desde 2007. Aí o INSS ficou sabendo que a esposa atual dele estava recebendo uma pensão por morte. Só isso foi o suficiente para derrubar o benefício, desse senhor. Gente, é importante salientar, a pensão por morte era, no valor de um salário mínimo. E aí eu pergunto para você, meu amigo, eu pergunto para você, minha amiga, que está acompanhando esse canal, poxa, mas se existe uma instrução normativa, se existe uma portaria do próprio INSS dizendo que tem como sim receber o BPC, mesmo que uma outra pessoa esteja recebendo uma aposentadoria convencional no valor de até um salário mínimo, por quê? Por cargas d'água me foram cortar o benefício desse cidadão? Muitas vezes o INSS, gente, tem coisas que é difícil você entender, E daí se você questiona, porque a gente questiona, algumas pessoas do INSS, eles arrumam 1.500 desculpas, mas eles sempre têm uma resposta na ponta da língua, É complicado esse tipo de situação, Dessa forma, o segurado realizou uma ação contra o INSS solicitando, o restabelecimento do seu benefício. Ao analisar o caso, a primeira vara federal julgou o pedido como procedente e o INSS não apresentou recurso. No entanto, o processo chegou ao TRF4 para reexame, O importante, gente, desse caso aqui foi de que, ao julgar o caso, o tribunal destacou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sobre a renda do BPC. Conforme o STJ, ao calcular a renda da família, deve-se excluir os benefícios de valor de um salário mínimo por idoso com mais de 65 anos de idade. O STJ já decidiu sobre isso. O próprio INSS já decidiu sobre isso. Ou seja, se o INSS tivesse cumprido tanto os entendimentos judiciais, a jurisprudência da justiça, quanto a sua própria legislação interna, esse senhor não deveria ter nunca o seu BPC sendo suspenso. Agora, olha só que situação.
o INSS gastou na defesa, né? Porque tem que usar o advogado, né, para defender o advogado, o INSS na justiça, né, que é a AGU, é a AGU que defende o INSS, né, a Advocacia Geral da União, que é a AGU. Tem gastos, né, para defender o INSS, a AGU gasta um montante grande de dinheiro em viagens e um monte de coisa. Faz o segurado gastar e também gasta. Essa que é a realidade. E aí tem o pior, além de gastar, né, com advogado, o INSS, ao restabelecer o benefício, vai ter que pagar todos os atrasados, né? Ou seja, desde 2021 até agora, devido a essa decisão judicial, né? Porque a justiça entendeu que, né, jamais o INSS deveria ter levado em consideração essa pensão por morte da senhora, desse cidadão, para cortar, para bloquear esse benefício. Graças a Deus, mais uma vez a justiça foi feita. Por isso, gente, por mais difícil que seja, por mais complicado que é você precisar, né, levar o INSS para a justiça, mas se for o caso, faça isso, porque é um direito seu, gente. Porque se você ficar esperando que o INSS vai restabelecer o benefício por conta própria, é pura ilusão. Não vai restabelecer. Você vai precisar procurar um bom advogado ou uma defensoria pública aí no seu estado para te defender, porque caso contrário, você vai ficar sem o benefício, porque o INSS, infelizmente, não tem piedade de ninguém. E um outro tema, né, que tem sido me questionado pelo Instagram é a questão, né, a possibilidade do INSS antecipar o 13º salário agora, né, gente, para o começo do ano, ali para o mês de abril e o mês março, abril, ou então abril e maio. Olha, meus amigos, eu tenho acompanhado praticamente todas as entrevistas do atual presidente do INSS. Eu tenho acompanhado entrevistas, né, lido tudo sobre o Carlos Lupe, que é o presidente da Previdência Social, acompanhado as entrevistas do Fernando Haddad. Em nenhum momento eu vi eles externando essa possibilidade de antecipar o 10º para os aposentados, como aconteceu em época da pandemia, né? Eu acredito que nem se o Bolsonaro fosse o presidente esse ano de 2023, teria a antecipação do 13º salário. César, mas a pandemia tá aí, tem muita gente que ainda tá sofrendo com a Covid-19. Sim, gente, mas está controlado. Graças a Deus, a vacina deu uma resolvida, minimizou, né? Raramente você ouve a informação que alguém morreu por causa da Covid. Por quê? A pessoa ainda continua pegando a Covid, mas graças a Deus, né, a pessoa fica internada um pouquinho e já volta para casa. Muitas pessoas não precisam nem de hospitalização, só para você ver o tamanho da importância que foi a vacina no quesito pandemia aqui no Brasil. Literalmente, gente, para nós, vamos ser bem sinceros, a vacina praticamente resolveu a questão da pandemia. É óbvio que nós devemos nos cuidar, né, e cuidar da nossa família, mas é por causa disso, por causa do controle da pandemia, eu acredito que não terá antecipação do 13º salário. Posso estar enganado? Posso, porque no ano passado eu também falei que não acreditava que iria ter antecipação do 13º salário. E teve, mas só que esse ano, gente, está muito mais diferente do que o ano passado. São menos casos de Covid, né? E o Brasil parece que está se alinhando novamente, está melhorando um pouco a economia. É essa a impressão que eu tenho. Então, não adianta você contar muito com a antecipação do 13º. Por quê? Tem alguns blogs, alguns sites, perfil no TikTok, aqui mesmo no YouTube, gente, que está dando como certa a antecipação do 13º. Eu, na minha modesta opinião, né, o 13º dos aposentados vai ser pago mesmo só no final do ano. Finalzinho de agosto, começo de setembro, finalzinho de novembro, comecinho de dezembro. E aí, gente? Você acredita que o 13º possa ser antecipado nesse ano de 2023? Comente aí. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser. Gente, e deixa o seu comentário aí. O seu comentário nos ajuda bastante, né? O seu comentário ajuda para que esse conteúdo possa ser sugerido para mais outras pessoas, para que eles possam também ter conhecimento, né, de temas tão importantes quanto da Previdência Social.